desde criança, né? Então, como a gente pode formar um leitor desde lá das fases iniciais. E é um processo importante, né, Ali? Tu pode nos contar mais sobre isso? Isso. Para apreciar a leitura, o hábito de ler tem que ser um processo constante, que começa no lar, com os pais, e se aperfeiçoa na escola. Ler é apoderar-se de um bem e uma vez adquirido, ele jamais é perdido, conhecimento. A leitura é o pontapé inicial para o sucesso intelectual do indivíduo. Por isso, os primeiros contatos com a leitura e os livros é muito importante. E esse processo pode começar antes mesmo de a criança ir para a escola? Isso, Jonatas, esse processo, na verdade, ele pode começar ainda em casa, né? Com os pais já criando esse hábito da leitura para as crianças e que pode, então, acontecer com os pais lendo essas histórias ou simplesmente contando. Eu já tive a experiência, né, de criança, minha mãe não lia histórias de livros, mas ela lia histórias, ela falava histórias que contava histórias da imaginação. Ó. E isso já abriu o leque, né, para eu também me interessar pela E leitura. foi um dos porquês que tu tá no curso de Também, letras? também contribuiu bastante. Minha Que mãe legal. tem participação nisso. Perfeito. Um abraço aí pra mãe da Gabriela. Isso aí, beijo, mãe. Então, existem muitas pesquisas sobre esse tema, inclusive a escritora de literatura infantil e juvenil Fanny Abramovsky diz que é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias, escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e compreensão de mundo. É ouvindo histórias que se pode sentir emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor e a insegurança, a tranquilidade e tantas outras. E o papel da escola em meio a tudo isso? Então, Jonatas, a escola, né, ela deve dar sequência e ampliar o contato da criança com a leitura. Além de educar e de ensinar, né, a leitura, escrita, enfim, a leitura na escola ela deve ajudar na compreensão do mundo em geral, né, para a criança, nos relacionamentos com os outros, entender a respeitar os colegas, o mundo. Então, dá para ver a importância da leitura, né, também como um cunho social para a criança e desenvolver essa parte cidadã dela, né. Perfeito. E o papel dos pais nisso? Como é que se dá? Então, existem várias situações onde a leitura ela pode ser introduzida no cotidiano e nos primeiros anos de vida da criança. O banho, a amamentação, por exemplo, são situações coniventes para serem criados esses elos. A mãe ou o pai conta a história e a criança interage com eles de forma gradativa. As crianças são seres muito curiosos e ao manusear os livros, que hoje são muito fáceis de se encontrar no mercado e possuem várias formas, e texturas, sendo de plástico, pano, papel ou musicais, são importantes para os pequenos manipularem, brincarem e explorarem o objeto, que pode ampliar o vocabulário e a imaginação dos futuros leitores. E também, Jonatas, é importante escolher uma história adequada, né, para a idade da criança. Ótimo. Isso é muito importante. E ler antes de contar a história, porque daí o pai, enfim, quem estiver lendo para a criança não precisa seguir aquela leitura, pode fazer simplesmente uma contação de história, né, uma narração, e isso abre muito leque de imaginação para a criança, além de ter esse espaço de leitura num ambiente confortável, num ambiente, né, que abre esse leque propício de fantasia e imaginação, que a gente sabe que a leitura propicia isso. Bom, para ilustrar tudo isso que a gente falou hoje, vai ter uma libertação também nessa temática, também para as crianças? Sim, nós vamos ter a libertação do livro A Magia dos Biomas, do Fernando Carraro. Então, esse livro vai estar na estante do FCH a partir do término do programa. Perfeito. E também, Jonatas, né, vamos lembrar os nossos ouvintes que o projeto Book Crossing, ele tem as estantes no FCH, na FAED, na FAC, na FEAC, na Medicina e também lá no centro, no Garra Pré-Vestibulares, para troca e libertação de livros, né? E também para os nossos ouvintes que querem acompanhar o nosso Troca-Troca online. Ótimo. Pelo Facebook/BookCrossingUPF. Tá certo. Semana que vem a gente está de volta com mais leitura, com mais literatura aqui na Rádio PF, com o projeto Book Crossing e apelidado aí